Você já se sentiu preso por regras religiosas, tentando agradar a Deus, mas na verdade se sentindo cada vez mais cansado? Então hoje nós vamos entender o que Jesus realmente quis dizer quando ele falou que ele, Jesus, era o Senhor do sábado. Sou Luiz Carvalho, esse é o canal Aprofundando em Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós temos a meta para chegar logo em 100 inscritos, depois 500 mil. 5 mil, fazer essa mensagem chegar para milhares, dezenas de milhares e milhões de pessoas. Então eu conto com você. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todas as pessoas aí do WhatsApp. Então separei aqui apenas 2 momentos do livro Marcos, capítulo 2. Nós vamos começar aqui, antes deixa eu dar um contexto aqui, no versículo 1, Jesus, ele entra em Cafarnaum, o pessoal descobre que ele está na casa dele. Então aquele tanto de gente se amontoa lá, se acotovela na casa de Jesus, a casa dele fica lotado, porque ele já estava com uma boa fama, ou seja, isso já no capítulo 2. Olha como é que Marcos ele é direto ao ponto. E aí quero ler para vocês dos versículos 3 a 5. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde estava Jesus, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então olha só que interessante. Imagina uma casa lotada de gente, você não consegue nem entrar. Lembro uma vez na pandemia, quando as igrejas estavam fechadas, nossa casa era a igreja e um dia ficou tão lotada a nossa casa, tão lotada, que as pessoas ficaram do lado de fora da nossa casa. Foi um momento muito precioso que a gente viveu na pandemia com Cristo. Então, aqui, o que mostra? Mostra que esse paralítico, essa pessoa, ele tinha amigos. Porque você tem amigos ao ponto de se arriscarem. Olha o tanto de risco que os amigos dele correram. O risco, por exemplo, de estar ali depreciando a casa de Jesus, serem punidos. Jesus fica chateado, você está arrancando meu teto. Arrancando o teto da minha casa, que negócio é esse? De caírem ali do teto. Mas não. Eles, como amigos verdadeiros, como amigos de fé, eles foram lá no alto, arrancaram e desceram o paralítico. Eles arrumaram cordas, eles arrumaram pano de forma criativa, de forma ousada para descer. E aí Jesus viu aquela fé daqueles homens, de todos eles, do paralítico, que aceitou aquilo tudo, que ele poderia falar, não gente, que isso, você é louco, não vai não. Como também dos amigos. Então, que tipo de amigos hoje você está andando na sua vida? Você hoje tem amigos que estão te levando para Cristo? Eu hoje tenho um amigo, que é um amigo que eu convivo muito, que é o Ricardo, que é um homem que me leva muito para Cristo. Eu quero aqui honrar a vida do Ricardo Reis. É esse aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Esse amigo de verdade, que a gente conversa todos os dias e os nossos assuntos são, sobretudo, o mundo espiritual. A gente fala sobre o reino, a gente fala sobre a palavra, a gente fala sobre servir, a gente fala sobre o nosso propósito de vida, a gente fala sobre a nossa missão aqui na Terra, sobre o nosso propósito aqui evangelizando, levando a palavra. Ele é um grande ativador. Então, quero honrar a vida do Ricardo. Você tem Ricardos na sua vida? Você tem pessoas que têm te levado para Cristo ou pessoas que têm te tirado de Cristo? Porque o seu ambiente ele é fundamental para definir como está a sua vida espiritual. Se você andar com pessoas que não creem em Deus, pessoas que não vão na igreja, pessoas que não leem a palavra, isso vai te afetar, porque nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Então reflita sobre isso. Por isso que eu recomendo para você o 5am. O 5am é um movimento onde tem pessoas ali que amam a Cristo, que adoram a Cristo, que leem essa palavra. Ande com essas pessoas, vá na sua igreja, procure o seu pastor. E isso é uma coisa que é muito importante. Isso é a prioridade máxima. Você andar com pessoas que estão no nível espiritual igual ou melhor que o seu. Assim como aconteceu aqui com o paralítico. Pessoas que entendem a importância de levar você para Jesus Cristo. E aí eu quero encerrar a nossa análise aqui de Marcos 2 com um trecho aqui que é chamado de O Senhor do Sábado, que vai dos versículos 23 a 27, que diz assim: Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E aí Jesus respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi
quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome. Ou seja, Jesus já foi em Davi. Jesus já foi. Vocês não leram? Vocês estão por fora? Vocês estão focados só na lei? Nos dias do sumo sacerdote, Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então ele disse: o sábado foi feito por causa do homem. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma parte que fala dos religiosos e o quanto que Jesus ele bateu de frente com esses religiosos, esses fariseus. Aqui, no final, nós temos a chave do que é o sábado. Gente, o sábado ele é um presente. O sábado não é um fardo, não é uma prisão. Se a gente olhar lá atrás na Bíblia, o que era o sábado? O sábado era um dia de descanso, era um dia que a gente não tinha que trabalhar, sim, mas era um dia de descanso. Mas que descanso? Um descanso espiritual. Agora, essa questão de não trabalhar, os judeus, eles colocaram depois uma série de regras que tornou esse dia um fardo. E são coisas que são verdadeiros absurdos. O judeu, por exemplo, ele não pode nem apertar o botão do elevador. Onde que Deus ele fala que o sábado tem que ser algo tão rigoroso assim? O judeu não pode fazer absolutamente nada. Existem várias regras que foram colocadas depois do que foi falado na Bíblia, depois do que Moisés trouxe essa lei, esse mandamento. Eles colocaram várias outras regras, colocou muita religiosidade nisso. E não faz nenhum sentido o que muitos religiosos, não só judeus, mas algumas linhas cristãs fazem em relação ao sábado. Verdadeiros absurdos, pessoas se privando de coisas que elas queriam fazer. Não é isso que Deus quis dizer. Não é isso que Jesus quis dizer em relação ao sábado. Acordem, pelo amor de Deus. Até o meu filho de 2 anos sabe o que é o sábado. O sábado é um presente. Então as pessoas estão focadas muito na tradição e Jesus está mostrando isso aqui, gente. Está na Bíblia. Tanto que no capítulo 3 vocês vão ver o tanto que Jesus ele fica chateado, ele fica entristecido com os fariseus que são focados, sabe, em rituais religiosos. A religião mata, a letra mata, isso está na Bíblia. Então Jesus é o sábado, Jesus é o nosso descanso. Então o sábado ele aponta para quê? Ele aponta para Jesus. É o nosso descanso espiritual. Claro, é importante sim a gente não ter um dia na semana para não trabalhar. Aqui ele está falando sábado, mas pode ser o domingo, pode ser sua segunda-feira. E se você trabalha sábado e domingo, se você é um plantonista, se você tem atividades importantes para servir os outros, para fazer o bem, para curar pessoas, onde você usa do sábado. Então a gente tem que entender, sim, temos que descansar, mas temos que descansar e não usar o sábado como um fardo, porque muitas pessoas têm realmente perdido grandes oportunidades, têm vivido uma vida presa, uma vida que gera julgo sobre as pessoas, e em vez de viver uma vida de paz, de tranquilidade, não andeis ansiosos por coisa alguma, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, Jesus disse. Precisamos entender então que a misericórdia é maior que o ritual, tanto que Jesus ele cita Davi, que ele comeu os pães sagrados quando ele estava com fome. Ou seja, o princípio é, a vida vale mais que a tradição. Fazer o bem, curar, se alimentar, ajudar as pessoas está sempre acima do legalismo. Então eu te pergunto, a sua espiritualidade, ela tem sido vida e bênção ou ela tem gerado peso para as pessoas ao seu redor? Então se você verificar as escrituras em Hebreus 4, você vai ver que o verdadeiro descanso é Jesus Cristo. Ele é o descanso verdadeiro. Ou seja, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o dono da lei, Ele é o único que pode realmente nos dar descanso. E não é o sábado que dá descanso, é Jesus que traz descanso. Descanso para a nossa alma. O sábado, gente, ele é apenas uma sombra. Jesus é a realidade. Portanto, em Marcos 2, Jesus nos mostra que o sábado não tem nada de fardo. Ele é um presente. Então, se você está cansado, sobrecarregado, tentando se salvar através de regras, saiba que em Cristo há perdão e há graça e vida abundante. E hoje você pode descansar na presença dele. Tira todo esse fardo do legalismo, da religiosidade que está nos seus ombros, porque a Bíblia não fala nada disso. Não é isso que Jesus quis dizer em relação ao sábado. Aproveita então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estão usando do sábado um fardo, que estão deixando de fazer coisas no sábado e que não entenderam ainda o verdadeiro propósito desse dia. Deus te abençoe e você possa viver uma vida na graça de Jesus Cristo.